Olá pessoal do terceiro ano, alunos e alunas, voltando aqui para aquela segunda aula que eu comentei para vocês. Essa aula agora é de natureza teórica, a gente vai ainda lá no capítulo de termometria e dilatometria ver um pouco sobre mudança de fase, tá bom? Lembra que a gente estava tratando em calorimetria também, na verdade, sobre os tipos de calor, na verdade sobre forma de propagação, tipos de calor, isso mesmo, perdão. A gente viu calor sensível, calor específico e ficou faltando calor latente. Então, para elaborar o calor que faltou, que é o tipo calor latente, a gente vai começar a estudar mudança de fase e na outra semana a gente fecha e consegue determinar uma equação para o calor latente, que a gente vai ver que é o calor que atua, já dando spoiler para vocês, na mudança de fase da substância. Então a gente vai analisar aqui inicialmente uma substância pura e as transições de fases que ocorrem nesses casos, tá bom? Uma aula bastante teórica. Vamos à nossa aula. Eu sou Daniel Ferreiras, um dos seus professores de física aí do Colégio Prax Flamboyant. E lá vamos nós. A mudança de fase. Primeiro vamos falar das fases da matéria. Na natureza, em geral, as substâncias se apresentam em fases que são do nosso cotidiano: sólida, líquida e vapor. Essas três fases, tá bom? A figurinha aqui mostra as principais mudanças de fase da matéria dentro dessas três. Então, se você vai de vapor para líquido, você tem a condensação. Se você tem de líquido para vapor, você tem a vaporização e assim por diante. Aqui, essa seta representa a energia molecular, que está associada a isso, chamada de calor, tá bom? O que tem a ver também com aumento de temperatura, que a gente vai ver que a temperatura vai ser um ente que não está presente na transição de fase, em muitos dos casos. Se eu vou do sólido para o vapor, eu chamo de sublimação, a volta também, tá bom? Do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o sólido, solidificação, e aqui tem as principais transições na matéria. 3 pontos importantes. Quando um corpo absorve calor e tem sua temperatura aumentada, há um aumento da energia cinética das moléculas, certo? É preciso montar um pensamento para a gente chegar no que eu vou tentar passar, que eu vou passar para vocês hoje aqui sobre as fases da matéria. Então, a primeira coisa é essa. Quando o corpo absorve calor, ele tem a sua temperatura aumentada, tá bom? Isso a gente chamou de calor sensível. E há um aumento da energia cinética das moléculas. Pensa lá que você está fervendo água aí para fazer um café, para poder assistir a aula, para não dormir, não cochilar, que é proibido cochilar. Então você está lá preparando o café, quando começa a aquecer, você aumenta tanto a energia cinética das moléculas que a água borbulha. E se você deixar mais tempo ligado, a energia cinética aumenta tanto que você começa a ter uma transição de fase aqui, certo? E você passa a ter vapor e não vai fazer café, né? Vai dar errado. Então beleza. Segunda coisa, quando o líquido absorve calor, isso sujeito a uma pressão constante, a gente vai ver porque que isso é importante, passando para o estado de vapor, as moléculas se afastam umas das outras, certo? Isso é até intuitivo. Nesse caso, o calor que é absorvido pela substância é convertido em trabalho. Trabalho, lembra que tem a ver com deslocamento, que é o trabalho para separar essas moléculas, tá bom? Então, vamos continuar. O calor convertido em trabalho, nessa situação, gera a tal da mudança de fase, tá bom? Não é usado para aumentar a energia cinética, olha aqui a diferença das moléculas. Por isso que a gente vai concluir ao final de tudo, já dando spoiler novamente, que o calor latente, no calor latente não há variação de temperatura, tá bom? Porque essa energia ela é convertida não para variar a temperatura, mas para realizar trabalho mudando a fase da matéria. No caso que a gente está usando, que é o caso mais intuitivo, a transição do líquido para o gasoso, tá bom? Que é justamente o que está dito aqui. Não é usado para aumentar a energia cinética das moléculas, mas sim a energia potencial molecular, tá bom? Outro ponto. Como a temperatura é mantida, como a temperatura é uma medida da energia cinética, é uma das maneiras de definir temperatura por meio da energia cinética molecular. A gente define, né, nos livros de vocês, temperatura como grau de agitação de moléculas. E pode ser realmente visto dessa maneira. É uma das maneiras, tá bom? A maneira mais correta é outra, mas essa aqui vale também. Então, voltando. Como a temperatura é uma medida da energia cinética molecular, a substância não tem a sua temperatura alterada, que foi o que eu dei spoiler agora há pouco.
durante essa vaporização chamada isobárica, que está ocorrendo a pressão constante. Quando a gente estiver estudando gases, a gente vai voltar a esses termos: isotérmico, isobárico, isocórico e assim vai. Mas isobárico significa uma transformação que ocorreu a pressão constante, tá bom? Algo semelhante ocorre nas outras mudanças de fase. A gente vai estudar primeiro a transição do sólido para o gás, que é mais intuitivo, é mais fácil de você confabular aí na sua cabeça. Aqui como ilustração, botei transição de fase, algo que afeta a física. Botei essa imagem porque a física do Enem sempre tem um contexto, uma pegada ambiental. Então, o derretimento, por exemplo, das calotas polares tem fisicamente a ver com as transições de fase da matéria. Uma vez um aluno brincando, né, há algum tempo atrás, acho que 2016 mais ou menos, perguntou se não dava para resolver o problema das calotas polares cobrindo os polos como se fosse com um pano para não pegar sol, pensando ele que o derretimento das calotas teria a ver com o sol que bate diretamente nas calotas, e não é, né? Além do gelo ser branco e refletir muita luz, muita energia, e não absorver tanto calor, e não derreter por isso, o fator de peso no derretimento das calotas polares, aqui tem um ursinho bonitinho que está sofrendo com isso, é o aquecimento das águas do mar, tá bom? A maior parte dos polos se estendem por 200 e tantos quilômetros em cima do mar. É o aquecimento, a variação da temperatura da água do mar. E a água do mar por baixo ajuda no derretimento das calotas polares. Então essa é a questão. E aí está uma aplicação direta na natureza em contextos do Enem, de transições de fase da matéria, tá bom? Então vamos para frente. Agora a gente vai ver, a gente falou aqui das possíveis fases da matéria. Agora a gente vai ver um tal do diagrama de fase, ou diagramas de fase que podem ser construídos para isso. Talvez vai parecer aqui meio emaranhado, o bicho parece uma aranha, né? Mas a gente vai entender. Diagramas de fase. Os pontos de fusão e de vaporização de uma substância pura, a gente vai analisar a substância pura porque é mais simples e evita fazer várias considerações pontuais. Então vamos supor que é uma substância pura, por exemplo, amônia ou água que foi purificada e está no estado puro perfeito. Só tem ali um tipo de coisa. Uma substância pura é aquela que só tem um tipo na sua composição, tá bom? Então os pontos de fusão e vaporização de uma substância pura dependem da pressão aplicada sobre ela. A pressão vai ser importante, certo? Para entender esse comportamento da matéria, vamos considerar a água líquida, que está aqui em um frasco, uma garrafa, por exemplo, evacuado e fechado. Então aqui não tem mais ar, tá bom? Tá com vácuo e está lacrado aqui, como mostra essa figurinha 3. A gente vai fazer uma análise ali microscópica com o olho biônico aqui para tentar entender melhor a situação. A gente pegou aquela região e ampliou aqui. Observe que na interface entre o líquido e o vapor, então isso aqui está acontecendo passagem do líquido para o vapor e passagem do vapor para o líquido também. Há moléculas de água com velocidades para cima e outras com velocidade para baixo. Tem molécula que está subindo, tem molécula que está descendo, tem molécula que está subindo, tem molécula que está descendo. Isso na interface do líquido e vapor, certo? E a figura está ilustrando isso. Tá? Interface líquido, vapor, situação em equilíbrio. Vamos ver porque que isso é importante. No equilíbrio, o número de moléculas por unidade de tempo que passa do estado, se houver uma condição de equilíbrio, do estado líquido para o estado de vapor é igual ao número de moléculas que faz o processo inverso, tá bom? Isso significa que a vaporização é igual à taxa de condensação. Isso ocorre em uma taxa igual, tá bom? Quando você tem um equilíbrio. Nesse momento, a pressão exercida de baixo para cima pelo líquido é igual à pressão que é exercida, isso na superfície que a gente está analisando, é igual à pressão exercida para baixo pelo vapor, certo? Isso numa condição de equilíbrio e tal, bem ideal. Essa pressão é chamada de pressão de vapor. E o seu valor depende da temperatura da água. Vai ter uma relação com a temperatura. A gente vai ver porque que esses tópicos são importantes agora. Outro ponto. Se o frasco for aquecido e a temperatura da água atingir um valor mais elevado, haverá mais vaporização, certo? E um novo equilíbrio ocorrerá. Primeiro você aqueceu, evaporou mais um pouco e depois vai ocorrer aquele equilíbrio lá na superfície. A pressão vai se igualar. A pressão de vapor e a pressão de líquido. E um novo equilíbrio ocorrerá e uma pressão também mais elevada ocorrerá. Aqui de novo, interface líquido-vapor em equilíbrio
da nossa análise. Aí vamos diretamente ao diagrama de fase, que é o que a gente quer tirar da ilustração daquela figurinha. Então, assim como na vaporização, as temperaturas de fusão e de sublimação também são correlacionadas com a pressão que age sobre a substância. Então, a pressão, lá na frente, quando a gente estiver estudando diretamente os gases, a gente vai ver a equação do PV igual a nRT, certo? A gente vai ver essa relação com pressão, etc., transformações chamadas isobáricas com mais profundidade. Mas, por enquanto, a gente está vendo aqui só a abstração teórica disso. Então, assim como na vaporização, as temperaturas de fusão e de sublimação também são correlacionadas com a pressão que age sobre a substância, certo? Se relacionam também nesses outros processos. Isso pode ser observado por meio do chamado, esse é o famoso diagrama de fase da água, tá bom? Esse caso aqui é para água, na figura número 5, diagramas de fase para água. Para você entender, as fases estão ilustradas nas cores aqui, ó, que seria a fase líquida, região de fase líquida, região de fase sólida, aqui é a pressão. Nesse eixo aqui a pressão cresce, e nesse eixo aqui eu tenho pressão aumentando e vou analisando como se comporta a água. Nessa região aqui eu tenho sólido, nessa região eu tenho vapor, nessa região eu tenho líquido, e nessa região aqui eu tenho gás, tá bom? O gás aqui, o gás mais denso, e ali eu tenho... E a gente vai analisar cada ponto desses que estão com setas aqui. Beleza, esse diagrama é um gráfico que correlaciona a pressão e a temperatura num processo chamado isobárico, tá bom? Isovolumétrico, a volume constante. Eu estou mantendo, lembra que a garrafa é lacradinha? Então, mantida, a volume constante. Processo, se você quiser ser mais elegante, isocórico, tá bom? Como o volume do frasco da figura 4 da substância, de uma substância que estava lá naquela fase lá, tá bom? Vamos para frente. As três curvas que aparecem no diagrama são as seguintes, ó. Tem três curvas aqui, né? Uma, essa aqui, essa e essa. Temos três curvas. A primeira curva é a curva de fusão, tá aqui, ó. A primeira curva é a chamada curva de fusão, essa primeira curva aqui. A curva de fusão que separa as regiões correspondentes às fases sólida e líquida. Perdão, tá apontado aqui, ó. Essa curva aqui, tá bom? Para trás. E temos... Vamos de novo. Ponto 1 lá. A curva de fusão que separa as regiões correspondentes às fases sólida e líquida. Curva de fusão e para trás. Curva de fusão, certo? Separa as regiões de sólido e de líquido. Ponto 2. A curva de vapor separa o líquido da fase de vapor, separando o líquido da fase de vapor. Então, essa é a segunda curva, tá bom? E a terceira curva é a chamada de sublimação, entre as fases sólida e de vapor. Fase sólida, essa é a terceira curva, tá bom? Primeira, segunda, terceira curva é essa que a gente vai analisar. Para trás. Aqui. Então, beleza. As três curvas que aparecem no diagrama são essas. O que ocorre? Assim, a fase em que determinada substância se encontra, que está naquele diagrama, depende dos valores de pressão, que está naquele eixo, e da temperatura nos quais a substância está submetida, tá bom? As fases que a água vai adquirir depende dessas condições. Por exemplo, sob a pressão de 1 atm, que é uma pressão atmosférica, por exemplo, a nível do mar, a água sólida é sólida abaixo dos 0 graus. Se eu estou abaixo de 0 graus, ela é sólida. E líquida entre 0 graus Celsius e 100. E encontra-se no estado de vapor acima de 100 graus Celsius se eu tiver a 1 atm. Você pode olhar isso aqui, ó, certo? A 1 atm, o que acontece com a água? Nessas regiões aqui. A uma temperatura de 100 graus Celsius, eu mudo para vapor, por exemplo, certo? Ó, então aqui, eu estou olhando a pressão, certo? A pressão é essa retinha aqui. O que acontece com a água
se eu vou aquecendo, a água está aqui sólida, 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 isso sem mexer na pressão, certo? A água está sólida, sólida, eu estou aumentando a temperatura aqui, sólida, sólida, chega num ponto aqui que ela fica líquida, certo? Com essa temperatura aqui. E ela está líquida, aí você aumenta, 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 chegou a 100, sempre com a pressão constante. A 100 graus Celsius, o que a água acontece com a água? Estado gasoso, tá bom? Vira vapor no diagrama de fase. Beleza, esse é o exemplo. Outro exemplo, um exemplo agora mais pragmático, de natureza prática, é, por exemplo, a facilidade de se ferver água em uma região e a dificuldade de se ferver água em outra região. Em São Paulo, no estado de São Paulo aqui no Brasil, por exemplo, a altitude é de 800 metros com relação ao nível do mar. Significa que a pressão atmosférica lá vale 0,1 atm, certo? E como está mais alto, você diminui a pressão atmosférica e o ar vai ficando mais rarefeito. Por isso que nos Andes, por exemplo, o ar é ainda muito mais rarefeito, que a altitude é maior. E o ponto de vaporização, ou seja, de fervura, da água é de 98 graus Celsius, não a 100, tá bom? Porque você diminui essa pressão aqui. Em La Paz, já na Bolívia, a altitude já é a diferença. No Brasil, em São Paulo, 800 metros, lá 4.000 metros. A pressão atmosférica já diminui muito, não muito, mas diminui significativamente, vale 0,7 atm. E a água ferve a 90 graus Celsius, tá bom? Significa que é mais fácil cozinhar um frango lá, porque a água ferve com a temperatura menor do que ali em São Paulo, certo? Tá um exemplo de natureza prática. Ainda no diagrama de fase tem duas coisas que são muito importantes, que é o chamado ponto triplo e o ponto crítico. Vai ter ainda o ponto de orvalho que a gente vai analisar numa próxima aula. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é interessante, é onde coexistem três fases da água. A água tem essa característica bem peculiar. Então, no ponto triplo, as fases sólida, líquida e de vapor podem coexistir. Veja que interessante. Está aqui o ponto triplo. Então, a essa temperatura e a essa pressão, que é exatamente esse ponto aqui, na água podem coexistir três estados: sólido, vapor e líquido. Se você observar o diagrama de fase da água, você pode ver que o gelo passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor quando a pressão é menor que 0,6. Se você diminuir aqui a pressão nessa região aqui, abaixo dessa linha aqui, a água passa diretamente do sólido para o gás, tá bom? Se estiver abaixo de 0,6, outra observação aí interessante em volta desse ponto triplo, certo? E o segundo ponto é o chamado ponto crítico, que é o balizador do estado gasoso. Ele está ali, ó, ponto crítico. Usamos o termo gás para identificar os estados situados acima da temperatura crítica. Então, você chegou na temperatura crítica, que está sujeita a essa pressão aqui, e ali nos 374 graus Celsius, a partir desse ponto aqui, você começa a ter transição para gás, certo? A curva começa a entrar em gás aqui, tá bom? Por isso é chamado ponto crítico, que é o balizador do estado gasoso. Por isso é chamado ponto crítico. Ponto triplo é peculiar porque podem coexistir três estados ali na água, naquela região. A água tem essa característica muito peculiar. E aí está o diagrama de fase da água. Você pode fazer o diagrama de fase de qualquer substância. Você vai ter sempre, evidentemente, curvas diferentes, né? Tudo bem? Então, a gente encerra aqui essa aula. Eu entendo que a natureza dela é muito teórica. A gente vai trazer nas próximas semanas alguns exemplos práticos e exercícios para a gente resolver juntos aqui, para internalizar esses conceitos aqui de diagramas de fases da matéria, e assim chegar numa equação que permite esse tipo de coisa acontecer, que é justamente a equação do calor latente. Quem está envolvido nesse tipo de coisa é o terceiro tipo de calor que a gente estava estudando, chamado calor latente. A gente viu calor sensível, calor específico e calor latente, que é o que a gente ainda vai chegar e construir. Antes a gente precisa desse preâmbulo aqui, tudo bem? Então, para a próxima aula, como exercício, ficam para vocês exercícios propostos, vão lá no capítulo de calorimetria, façam do 1 ao 5, tá bom? Os propostos. Para a próxima aula a gente vai estudar ebulição e evaporação,
e o ponto de orvalho e chegar finalmente na equação do danado do calor latente. Tudo bem? A gente encerra aqui. Obrigado pela sua atenção. Bons estudos. Fiquem em casa. E até a próxima.